Olá, vamos aí para a resolução das questões da primeira aula de Química Orgânica. Então, vamos lá. Primeira questão diz assim: o carbazol e o 9-metilcarbazol são substâncias nitrogenadas. Nitrogenadas, a gente já sabe que é porque vai ter um nitrogênio, encontradas em quantidade muito pequenas no petróleo, podendo causar a degradação de derivados como a gasolina e o querosene de aviação. Então, a gente vai ter uma parte que a gente vai falar somente sobre petróleo, sobre sua estrutura química, sobre seus derivados. E aí, os derivados do petróleo têm uma quantidade muito grande de carbono. E aí, dentro dessas cadeias carbônicas, a gente viu que pode vir ligado algum nitrogênio, algum oxigênio, pode ser que venha algum fósforo, algum cloro. E aí, nesse caso, a gente viu que vem o nitrogênio e ele pode causar degradação dos derivados. Então, esses dois compostos. Então, aqui tem 5 alternativas. Então, eu vou dar uma dica a vocês de como conseguir eliminar alternativas quando tiver em dúvida numa questão. Então, eu vou começar lá pela letra E. Hidrocarbonetos. A gente viu que os compostos orgânicos, geralmente, eles são formados de carbono e esses carbonos, em sua maioria, estão ligados a hidrogênios. Quando eu falo hidrocarbonetos, é porque tem exclusivamente carbono e hidrogênio. E a gente está vendo que nessa estrutura tem um nitrogênio, então ele não é exclusivamente hidrocarboneto. Então, já elimino essa. Possuem cadeia aberta. A gente viu que uma cadeia aberta, ela não vai estar formando nenhum tipo de ciclo. A gente está vendo que essa estrutura tem vários ciclos, tá vendo? Então, já não é aberta. Então, um exemplo de cadeia aberta, trouxe aqui esse exemplo desse composto com a cadeia aberta. Veja que essa parte central, olha, é toda abertinha. A gente sempre olha para a cadeia principal. Então, se ela não está formando nenhum ciclo, ela é uma cadeia aberta. Então, consequentemente, as duas aqui de cima são cadeias fechadas. Possuem cadeia saturada. Teve um aluno que colocou para mim: professor, ainda não entendi a diferença de saturada para insaturada. Saturada, olha, começa com S. Saturada, ligações simples. Então, se só tem ligação simples entre os carbonos, ela é saturada. Se tiver ligação tripla ou dupla entre os carbonos, ela é tida como insaturada. Dupla ou tripla, insaturada. Ligação simples, saturada. Então, cada esquininha dessa, a gente viu na aula, lá na sala de aula, no quadro, cada esquininha dessa tem um carbono, certo? Então, se entre carbonos, nesse caso, tem ligações duplas, ó, tem ligações duplas, a gente já sabe que isso aí não é saturada, é insaturada. E aí ficamos com a letra A e letra B. Letra A diz isômeros ópticos. Então, você já vai dizer assim: a professora nem disse o que era isso, eu vou marcar logo a letra B. Vocês podem seguir também essa linha de raciocínio. Mas vamos saber por que a letra B diz que possui cadeia heterogênea. Então, se eu olhar essa aqui de baixo, a cadeia principal só tem carbono. Carbono, em cada esquina um carbono e carbono. Tudo igual, homogênea. Aqui nessa cadeia principal, ó, de todos dois, tem um nitrogênio como um heteroátomo, diferente do carbono. Então, eu já sei que ela é heterogênea. Então, a alternativa certa é a letra B. Esses isômeros ópticos ainda iremos ver em sala de aula, finalzinho do terceiro bimestre, mas é como se um fosse uma imagem de um espelho da outra. Se eu colocar essa imagem na frente dessa, de frente com o espelho, elas não vão ficar iguais, porque esse daqui tem esse radical que essa não tem. Então, não é uma isomeria óptica. Então, a alternativa certa é a letra B. Vamos para a questão 2. Nos momentos de tensão, medo e pânico, são liberados no organismo do ser humano uma determinada quantidade de adrenalina, que tem essa fórmula aqui embaixo, que ela vai aumentar a pulsação cardíaca. Então, sempre que a gente está agitado, correndo, então aumenta a nossa quantidade de adrenalina. Muitos de vocês já até falaram, mas não sabiam exatamente o que era, certo? Então, aqui, por essa estrutura, o que a gente já pode ver nela? A gente já está vendo que tem algo fechado aqui.
Já tem um ciclo, então eu já sei que essa cadeia não vai ser considerada aberta ou acíclica, ou ainda pode ser classificado como alicíclica, alifática. Então, se eu estou vendo que tem um ciclo, eu já vou eliminar onde fala que a cadeia é aberta. Então, um macetezinho para vocês sempre olharem no Enem. Quando tiver alternativas que tiver mais de uma resposta em cada uma, como é que vocês vão olhar? Olhe primeiro para o primeiro nome que tem em cada uma das alternativas. Então, se eu sei que tem algum ciclo, eu já vou eliminar essa que diz alicíclica e alifática, que são cadeias que são geralmente abertas. Então, eu já elimino o quê? Já elimino a letra C e a letra D. Na aula, a gente viu que se um ciclo tiver 6 carbonos e entre os carbonos tiver duplas alternadas, ou então um anelzinho no meio, que a gente chama de anel aromático, é caracterizado por um composto orgânico que é chamado de aromático ou um anel aromático. Então, nesse caso, eu já sei que vai ficar entre a A ou a B, porque a gente tem um aromático. Aí depois vem ramificado e saturado. Heterogêneo e heterogêneo. Eu já sei que é heterogêneo, porque nas duas tem heterogêneo. Vou só descobrir por que é ramificado ou saturado. Por que que é heterogêneo? Isso aqui tudo é a cadeia principal, ó, que segue até aqui a cadeia principal. Então, aqui eu tô vendo um heteroátomo. Então, eu já sei que é heterogêneo. Como eu vou saber se é saturado, ou seja, ligações simples, ou insaturado, ligação dupla ou tripla? Eu já sei que isso aqui também faz parte da cadeia principal. E entre os carbonos eu estou vendo duplas ligações. Se não só tem ligações simples, ele não vai ser saturado. Ele vai ser insaturado. Então, eu já elimino a alternativa B e já sei que a correta é a alternativa A. Como é que eu sei que é ramificado? Porque na minha cadeia principal eu tenho aqui essa hidroxila, que é uma ramificação. Então, na última questão, a gente vai descobrir, vai diferenciar quando aquilo é uma ramificação e quando aquilo é um radical orgânico. Geralmente, a ramificação, ela vem de um carbono que seja terciário ou quaternário. Então, quando for na última questão, eu vou explicar direitinho para vocês não se confundirem. Essa terceira questão é uma questão que não era tão fácil, mas tem como a gente já ir eliminando algumas alternativas. Ó. Assinala a alternativa que contém a classificação correta da seguinte cadeia carbônica. Então, aqui a gente tem uma cadeia carbônica e a gente está vendo que não está formando ciclo nenhum. Então, eu já sei que ela vai ser uma cadeia aberta ou acíclica. Então, um macete, sempre olho as primeiras palavras de cada alternativa. Essa daqui, a B, olha, cíclica, já elimino ela. A C fala cíclica, já elimino, não tem ciclo. E a E diz heterocíclica, ou seja, um ciclo com heteroátomo. Eu já elimino o quê? De cara, eu já elimino 3 alternativas. Eu só vou ficar com a A e com a D, que fala que é acíclica, que é aberta, ó. As duas acíclicas. Ambas diz que são ramificadas, então eu já sei que tem ramificação. Agora eu só preciso descobrir se tem saturação ou insaturação. Então, a gente aprendeu em sala que o carbono ele é capaz de fazer 4 ligações. Então, olha aqui um exemplo. Um carbono, ele é da família 4A. Então, a regra do octeto diz que para um elemento ficar estável, ele deveria ter 8 carbonos. Ou 8 elétrons na última camada. Então, se ele tem 4 e cada hidrogênio doou 1, ele ficou com 8, certo? Vindo aqui para essa cadeia principal, vamos imaginar que a gente vai formar isso aqui por meio dessa cadeia. Então, no meio, a cadeia principal, ela tem quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então, aqui eu coloquei 6 carbonos. Isso significa dizer que se cada um precisa ter 4 ligações, esse aqui já tem uma. Falta quantos? Faltam 3 hidrogênios aqui nesse. Esse aqui já tem, olha, esse do meio, ó, tem 1, 2 ligações, então faltaria 2 hidrogênios.
Esse aqui, dois hidrogênios. Ou seja, somente os carbonos das extremidades precisariam ter 3 hidrogênios. Para poder, com essa ligaçãozinha aqui, ó, formar 4, ó. 1, 2, 3, 4. E esse aqui também, 1, 2, 3, 4. E os centrais só precisariam ter 2 hidrogênios cada, que já ia ter uma ligação de um carbono e outra de outro para formar as 4. Acontece que se eu for comparar com isso aqui, ó, CH3, o primeiro tem, ó, CH3. O segundo me diz que só tem um hidrogênio, mas aqui tem 2. Então, aí é o que pega essa questão. Para a gente não errar, como já diz a mim que é ramificada, eu já vi que no meio, ó, nesses carbonos do meio que não estão na extremidade, eles só comportam no máximo 2 hidrogênios. E se eu olhar para aqui, eu estou vendo que tem um que passa de 2. Então, provavelmente, esse daí vai ser a ramificação. Vamos olhar como é que ficaria. Ó, se eu já estou sabendo que é ramificada, na minha questão já diz, a ramificação a gente vai procurar o carbono que tem mais hidrogênio. E esse daí vai ser vai ser a ramificação. Isso é um segredo. Olha como ficaria. Ao invés de ter, ó, 6 carbonos na cadeia principal, vai ter 5, porque eu descobri que o que tem mais hidrogênio vai ser uma ramificação, porque não pode ter mais de 2 hidrogênios no meio de uma cadeia carbônica. Então, vai lá, ó, CH3, então o primeiro é CH3, o segundo CH, então provavelmente essa ramificação vem para ele, ó, veio para aqui. O próximo, ó, isso aqui já é a ramificação, CH2, então CH2. O terceiro, ou o penúltimo, só tem um carbono e o último, 2 carbonos. Mas aí, ó, esses outros já vão ter tudo 4 ligações. Quando chega nesse aqui, esse só vai ter 2 e esse só vai ter 2. Ou seja, faltam 2 ligações em cada para ficar com 4. Mas eu não posso botar mais hidrogênio, porque aqui me diz que não tem nenhum e aqui me diz que só tem um. Se eu não posso mais colocar hidrogênio, o que é que eu vou colocar? Mais 2 ligações. Então, eu vou ter aqui uma tripla ligação, certo? Então, essa questão, ela é uma das questões que vocês têm que pensar mais. Mas sempre é bom tentar praticar esse tipo de questão, porque são questões que comumente caem no Enem. Então, o que é que a gente pode dizer? Que é aberta, é saturada ou insaturada? Ela é insaturada, porque não só tem ligações simples, uma ligação tripla aqui. Insaturada. E ramificada, por quê? Porque tem essa ramificação aqui, ó, no meio dos hidrogênios. Então, a alternativa certa é qual? É a letra D. D de dado. Aberta, insaturada e ramificada. A última questão, é uma questão que ela é contextualizada. A anemia falciforme é uma doença provocada por uma mutação no cromossomo 11. Caracteriza-se pela substituição de um ácido glutâmico por uma valina. Isso aí são aminoácidos, certo? Em uma das cadeias que compõem a molécula da hemoglobina. Essa alteração provoca a mudança da forma das hemácias, que são nossos glóbulos vermelhos, fazendo com que elas apresentem uma estrutura em forma de foice, o que gera graves dificuldades para a circulação pelos vasos sanguíneos. Então, abaixo tem as estruturas químicas do ácido glutâmico e da valina, que juntos eles vão formar a hemoglobina. Então, a letra A, ela diz assim: quantos carbonos primários, secundários e terciários existem na estrutura de cada uma delas? Então, o que é um carbono primário? É um carbono em que só tem ligado um carbono a ele. Um carbono secundário é um carbono em que tem 2 carbonos ligados a ele. E um carbono terciário é um carbono em que vai ter mais outros 3 carbonos ligados a ele. Então, se a gente for começando, a gente começa sempre pelas extremidades. Então, nessa extremidade aqui eu tenho a cadeia principal. Então, isso aqui ou vai ser ramificação ou isso aqui vai ser grupo funcional. A gente vai descobrir a diferença. Lembra que eu falei que era na última questão que a gente ia descobrir, que ia ficar mais fácil. Então, aqui tem a cadeia principal. Se eu vier pela extremidade, ó, esse primeiro carbono
ele está ligado somente a um carbono. Aí eu venho por aqui, ó, e aqui tem outro carbono. Esse carbono também só está ligado a um carbono. Significa dizer que esses carbonos são carbonos o quê? Primários. Então, diferenciei com verde, pink e azul, para facilitar. Aí eu venho para esse carbono aqui, ó. Ele está ligado a 2 carbonos, então ele é secundário. Esse aqui, ó, tá ligado a 2 carbonos, ele é secundário. E esse daqui também tá ligado a 2 carbonos. Então, todos esses outros carbonos são considerados carbonos secundários. Ou seja, nessa estrutura não tem nenhum carbono terciário. Não tem nenhum carbono ligado a 3 carbonos. Só tem carbono primário e secundário. Então, se só tem carbono primário e secundário, consequentemente, isso aqui não vai ser ramificação, vão ser grupos funcionais, que a gente vai aprender. Grupamento amino e grupamento ácido, por isso que a gente chama de aminoácido. Aqui a valina. A valina, vamos pelas extremidades. Esse carbono aqui só está ligado a 1, ó. Esse aqui também só está ligado a 1, então ele é primário. E esse aqui também, ó, só está ligado a 1. Então, nessa questão eu vou ter, ó, 3 carbonos primários. Esse aqui de cima está ligado a 2 carbonos. Então, esse carbono de cima, ele é um carbono secundário. Já esse daqui, ó, ele está ligado a 2, 3 carbonos. Então, ele é um carbono o quê? Terciário, certo? Se tem carbono terciário ou quaternário, a gente já sabe que o que está ligado a ele não vai ser grupo orgânico, vai ser o quê? Ramificação, certo? Então, para responder a B, olha só, ele pede, classifique segundo os critérios a cadeia carbônica da hemoglobina presente nas hemácias, que a hemoglobina é a junção do ácido glutâmico com a valina. Vamos ver. No ácido glutâmico, é aberta, ó, é abertinha, não tem ciclo nenhum. A valina também, ó, é aberta, não tem ciclo nenhum. Então, ela é aberta ou acíclica. Aí, assim, qual é a ramificada e qual é a linear? Então, aqui ele diz que é linear. Por quê? Porque não tem carbono terciário nem quaternário. Então, provavelmente isso aqui não é ramificação, é grupo funcional. Já na valina, ele diz que é ramificada. E quem são as ramificações? Esses 2 radicais metil. Como é que eu sei que é uma ramificação e não é um grupo funcional? Porque está ligado a um carbono terciário. Repetindo, se for ligado a carbono terciário ou carbono quaternário, é ramificação. Se não tiver, aquilo não é ramificação, é grupo funcional. Homogênea, me diz que as duas são homogêneas. Olha, a cadeia principal não tem nenhum heteroátomo. Cadeia principal não tem nenhum heteroátomo. E saturada, porque na cadeia principal não tem ligação dupla nem tripla entre os carbonos, só tem ligação simples, então é saturada. Então, aí tá a resolução das primeiras questões. Eu também vou colocar em PDF, certo? Para que vocês possam visualizar melhor.